Graças a Deus, o tema da nossa conversa nesta manhã é Enfrente e Supere. Tá? Hoje nós vamos conversar sobre como que nós podemos fazer a diferença na nossa vida e como que nós podemos fazer a diferença na vida da nossa família, no lugar onde nós estamos. Como que eu e você podemos fazer a diferença? Não sei se você lembra, todos nós já passamos por um momento assim. Não sei se você vai lembrar de algum agora. Mas sabe quando você está numa situação, num lugar, e que você começa a refletir e se perguntar: de que modo que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu poderia fazer para mudar essa situação, para transformar essa circunstância? O que eu podia fazer? De repente é com a tua própria vida, né? Você perguntar: o que eu posso fazer para mudar e para transformar a minha vida? O que eu posso fazer para fazer a diferença na minha família? Para mudar a realidade. Porque tudo que tem sido feito é a mesma coisa. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para mudar a situação, para mudar a circunstância? De repente você está lá no teu ambiente de trabalho, né, durante a semana, e aí você pergunta, um monte de problema, um monte de desencontros, um monte de dificuldades para continuar. E aí você para um momento e você diz: o que eu posso fazer para mudar essa circunstância, para mudar essa situação? Então, hoje, agora aqui pela manhã e à noite, nós vamos estar conversando sobre como que nós podemos fazer a diferença. Como que você pode fazer a diferença? Como que você pode fazer a diferença na sua vida? Como que você pode fazer a diferença na tua família? Como que você pode fazer a diferença na tua comunidade? Como que você pode fazer a diferença no lugar onde você está? Como que você pode fazer essa diferença? E as primeiras duas respostas que a gente vai dar é agora de manhã. Enfrente e supere. Tá? Então, essas duas atitudes são importantes em todo o processo que nós queremos desencadear para mudar e para melhorar uma situação. Eu preciso enfrentar e eu preciso superar. Tá? Existem algumas coisas que precisam ser enfrentadas e existem algumas coisas que precisam ser superadas. Tá? A gente vai estar conversando sobre isso. Tá? Vamos para o texto bíblico. É lá de Lucas, capítulo de número 15. Jesus conta ali 3 histórias, né? Ele fala sobre a ovelha perdida, depois ele fala sobre a moeda perdida, depois ele fala sobre o filho pródigo. Tá? São 3 histórias. Você pode acompanhar também olhando aqui à frente. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, o valor que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito interessante essa analogia que Jesus faz desta mulher que perdeu um valor, que perdeu uma moeda, com a vida, com a maneira que nós devemos lidar com a nossa vida. Aí, olhando para essa história aqui que Jesus conta, eu quero refletir com vocês um pouco sobre enfrentar e superar. Enfrentar e superar. Tá? Essa história, ela fala sobre algo que perdeu, que se perdeu, algo que foi perdido. Tá? E ela fala de um valor que foi perdido. Tá? Todos nós passamos por perdas na nossa vida. Nós não ganhamos o tempo todo. Tá? Todos nós passamos por perdas. Quando a gente faz uma escolha sempre ela nos coloca sobre algo que a gente vai ganhar e algo que a gente vai perder. Toda escolha que você faz por alguma coisa,
é a não escolha de uma outra coisa. Às vezes a gente tem que escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim, aí fica mais fácil. Mas às vezes a gente tem que escolher na vida entre duas coisas boas, né? E escolher aquela que a gente vai trazer para a nossa vida, a outra a gente vai perder. Ao longo da nossa vida a gente passa por muitos ganhos, mas a gente passa por muitas perdas. Não tem como a gente caminhar, como a gente viver uma vida só de ganhos. Todos nós passamos por processos de perdas. Se eu abrir aqui para a gente conversar, todo mundo aqui tem a sua história. Todo mundo aqui vai poder compartilhar sobre vitórias extraordinárias que tiveram, porque todos nós tivemos vitórias também. Mas todos nós tivemos perdas. E algumas perdas foram perdas muito significativas. Algumas perdas a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Algumas perdas a gente vai ter que enfrentar. Porque quando a gente pensa sobre essa questão das nossas perdas, dos problemas, das dificuldades que a gente passa na vida, presta atenção no que eu vou te falar. Existem algumas perdas que a gente tem que a gente consegue recuperar. Algumas coisas que a gente pode correr atrás e recuperar. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu estou caminhando bem, de repente acontecem algumas coisas por erro meu ou por alguém que me prejudica e eu perco essa empresa. Eu posso trabalhar e reconstruir. De repente eu posso trabalhar e reconstruir. Mas existem algumas perdas que a gente não tem como reconstruir. Por exemplo, a perda de uma pessoa. Não tem como a gente trazer de volta. Então o que eu quero falar com você na introdução da nossa conversa nessa manhã? E isso é uma base para você poder reconstruir a tua vida, para você poder fazer a diferença em todo lugar que você estiver. Nós precisamos aprender a lidar com a vida. Sobre aquelas circunstâncias que eu posso reconstruir, eu devo enfrentar, superar as coisas do passado e reconstruir. Sobre as coisas que eu perdi, que eu posso ter de volta, eu tenho que estar disposto a enfrentar, a superar o que aconteceu no passado e a correr para trazer de volta para mim. Certo? Então, existem algumas perdas que eu posso recuperar, que é possível recuperar, e aí eu vou correr para recuperar. E sobre aquelas perdas que não há como recuperar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar essa realidade e eu tenho que superar, para que eu possa continuar o meu caminho, para que eu possa viver bem. No caso da história que Jesus coloca aqui, essa mulher, ela perdeu uma moeda, perdeu um valor dentro de casa. E ela foi em busca de recuperá-la. Por quê? Porque era alguma coisa que estava ali e que ela podia recuperar. E aí ela enfrentou, correu para recuperar. Quais são as lições que eu quero trabalhar com você nessa manhã? Primeira lição. Pode colocar aqui. Traga tudo para a luz. Tudo começa com uma boa compreensão. Como que eu posso enfrentar e superar? Como que eu posso lidar com a minha vida a ponto de reconstruir a minha vida? Primeira lição básica para tudo que eu desejo reconstruir na minha vida, eu preciso de luz. Traga tudo para a luz. Tudo começa com uma boa compreensão. Na parábola ali que Jesus conta, na história que Jesus conta, a primeira atitude que a mulher teve foi acender a luz, abrir as janelas. Sabe quando está escuro, você precisa encontrar alguma coisa, você abre as janelas, você acende a luz, você abre a porta, você ilumina o ambiente. Então, primeira grande lição para a vida, para que você consiga reconstruir a tua vida
enfrentar as dificuldades, porque enfrentar às cegas é muito complicado. Você enfrentar uma situação às cegas é muito ruim. Vamos imaginar que eu tenho que enfrentar um monstro, está escuro. Como que eu vou enfrentar? Primeira coisa, eu preciso acender a luz. E às vezes eu percebo que não é um monstro. Ele é só o barulho que ele faz. Mas às vezes não é tão grande assim. Mas eu preciso primeiro acender a luz. Eu preciso primeiro iluminar. Como que você vai encontrar algo que você perdeu na tua vida? Como que você vai encontrar o sentido para a sua vida? Como que você vai encontrar um caminho? Como que você vai encontrar uma solução para a tua vida? Primeiro, você precisa acender a luz. Você precisa iluminar o local. É interessante como que a gente faz bobagem quando a gente não pensa. Quando as coisas estão muito atravessadas na vida da gente, a gente vai levando e não para acender a luz. O que é acender a luz? Acender a luz é você parar para pensar, parar para refletir, parar para entender o que está acontecendo. Isso é acender a luz. Vamos imaginar que a minha família está uma complicação só. Ninguém está se entendendo. E está ficando cada vez pior. Aí de repente eu decido, eu quero fazer diferença na minha família. Porque a minha família está sendo destruída. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso enfrentar esse problema que a gente tem e preciso superar isso. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu preciso entender o que está acontecendo. Preciso iluminar o ambiente. Entender o que está acontecendo e procurar conhecer formas de lidar com isso. É isso que significa iluminar o ambiente da nossa vida. Se a tua vida está confusa, se você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, primeira coisa, ilumine a tua vida. Iluminar é trazer luz, é trazer conhecimento. Às vezes eu não consigo fazer isso sozinho. Eu vou precisar de ajuda, vou precisar de conversar com conselheiros. Vou precisar olhar para a palavra de Deus. Vou precisar ouvir. A melhor maneira que tem, Júlio, de você acender a luz é ouvindo. O conector para acender a luz na nossa vida é ouvir. Ouvir. A melhor maneira de você acender a luz é você começar a ouvir. Se o marido começar a ouvir a esposa, ele acende a luz para entender o que está acontecendo, para conseguir ver o que está acontecendo. Se um pai, ele quer iluminar esse caminho com um filho que ele não consegue enxergar nada, ele precisa acender a luz. Como que ele acende a luz? Começa a ouvir, começa a perceber. Porque quanto menos a gente ouve, mais em trevas a gente vive. A gente precisa ouvir. Parar para ouvir, parar para entender, parar para compreender. É o primeiro grande passo que você dá para você mudar toda e qualquer situação. Tudo tem um jeito. Essa semana eu conversava com uma senhora que entrou em contato comigo, desesperada, e ela disse: não tem o que fazer. E eu disse para ela: alguma coisa para fazer? Tem. Não tem. Alguma coisa para fazer? Tem. Mas o que? Eu falei: eu não sei. A gente precisa acender a luz. A gente precisa começar a ouvir. A gente precisa começar a conversar. A gente precisa começar a procurar entender as coisas. E aí a gente encontra um jeito. A gente encontra um modo de caminhar. E isso é acender a luz. É que nem numa empresa. Está lá, complicada, a coisa está indo para falência. Está cada dia pior, ninguém entende nada, ninguém acha um caminho. Mas está aquela confusão. Até que alguém, peraí, precisamos acender uma luz aqui. Nós precisamos procurar entender e compreender as coisas. Veja, quando Deus começou a fazer isso aqui tudo. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, diz assim. Que lá no começo criou Deus os céus e a terra.
a terra estava sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas. Havia treva, havia escuridão. Havia escuridão. E disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. A primeira atitude de Deus para colocar ordem no caos foi luz. Luz. Qual que é a primeira atitude para você colocar ordem no caos? Luz. Luz. Quando você chega na tua casa, de noite, você chega na tua casa, você abre a porta, você entra, qual que é a primeira coisa que você faz? Você acende a luz. Você acende a luz. Esses dias, com aquela tempestade que deu, faz uma semana, né? 8 dias por aí, que deu aquela tempestade no sábado. Nós estávamos lá na casa do Claudemar e ficou sem luz. E como é complicado ficar sem luz, né? Complicado ficar sem luz. Prejudica tudo. Tudo hoje depende de luz, né? De energia. Tudo. Tomar banho, né? Fazer comida. Assistir televisão. Celular. Tudo depende hoje de luz. E aí você vê a importância da luz para a nossa vida também. Porque toda a nossa vida depende de luz. Por isso que quando Jesus ele veio, ele disse, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas. Sobre o que Jesus está falando? Não é que ele é uma bolinha amarela. Jesus está falando que ele é um caminho. Que se você olhar para ele, você vai encontrar uma alternativa. Você vai encontrar uma saída. Você vai encontrar algo que está perdido. Então a primeira grande lição para a tua vida, para você começar a consertar a tua vida, a primeira grande lição para você enfrentar e superar é trazer luz. Porque às vezes a gente está com dificuldade na vida, mas a gente não quer trazer luz. Você sabia que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com as coisas? É fugir das conversas, que são aquelas conversas importantes e que mexem com as coisas. Às vezes não, depois a gente conversa. Amanhã a gente fala sobre isso. Só que a gente não para imaginar que é ali que está o caminho para a solução. Quando a gente coloca luz no negócio. Quando a gente traz luz para o negócio. Enquanto o pai vai fingindo com o filho que está tudo bem e um dia a gente conversa, as trevas vão aumentando até a hora que o pai senta com o filho na mesa e diz, agora a gente vai ter que conversar. Vamos colocar luz nisso aqui, eu preciso te entender, você precisa me entender. Nós precisamos conversar, alguma coisa precisa acontecer. Só que nada vai sair bem se não tiver luz. Se a gente querer resolver as coisas nas trevas, vai ser muito complicado. Se a gente querer encontrar alguma coisa no meio das trevas, vai ser muito difícil. Por isso que quando Deus veio, Ele trouxe luz. E quando Jesus veio aqui, o povo de Deus estava em tanta treva, que não conseguiu ver o Filho de Deus. Expulsou o Filho de Deus de dentro da sua própria casa. Lembra quando Jesus entrou no templo lá? Entrou com chicote. E eles decidiram matar. Ele era o dono da casa. Ele não foi recebido na sua própria casa. Por quê? Porque as pessoas não perceberam que era ele. Quando a gente entra em treva, a solução está do nosso lado e a gente não percebe. Quando a gente está em treva, o caminho está à nossa frente e a gente não percebe. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acender a luz. E você fala, pastor, como que eu posso acender a luz? Volte o teu coração para a palavra de Deus. Dobre o teu joelho no chão e peça orientação para Deus. Diz, Deus, acende uma luz. Acende uma luz. Busque na palavra de Deus. Procure pessoas que possam te aconselhar e te orientar. Se eu
estou com uma dificuldade profissional, vou procurar um profissional, um irmão em Cristo, uma pessoa de Deus, um cara que está crescendo, ele pode me iluminar. Se eu estou com um problema financeiro, vou procurar um irmão da comunidade que trabalha com isso, um homem de Deus. E eu vou, sabe, uma mulher de Deus, vou sentar e vou falar, me ajuda nessa área. Se eu estou com um problema no casamento, eu vou procurar um dos casais aqui da comunidade que trabalham com casais, que trabalharam com casais, que têm anos de casamento, que são uma bênção. E vou sentar e conversar com eles e eles vão me orientar. Se eu estou com um problema com um filho, eu vou marcar com um irmão, uma irmã que passou por tantas coisas e vou dizer, olha, me ajuda. Você está entendendo? Eu vou procurar uma luz. Não vou ficar sozinho nas minhas trevas. Vou procurar uma luz. Interessante, né? Como que funciona. Às vezes uma pessoa está desesperada. Eu lembro de um rapaz que me procurou faz muitos anos já aqui na igreja. E ele estava querendo tirar a sua própria vida. E problemas financeiros. E a gente começou a conversar. E aí nós encaminhamos ele para uma pessoa da comunidade para conversar com ele. Só que eu falei para ele, ó, você tem que trazer tudo e colocar tudo na luz. Não vai ficar escondendo conta, não. Vai colocar tudo na luz. E ele começou a conversar, o irmão da igreja, orientando ele, encontrou um caminho. E aí, conversando com essa pessoa, ela disse assim, eu nunca imaginei que pudesse resolver dessa forma. Por quê? Porque você estava em trevas. Você precisa de uma luz. A sabedoria está na multidão dos conselhos. Quando você se prostra e se dobra para encontrar um caminho, você acha. Mas primeiro você precisa acender a luz. Enfrentar e superar começa com acender a luz. Segunda lição é essa daqui. Faça uma boa limpeza. Retire os excessos. Essa foi a outra coisa que a mulher fez. Ela acendeu a luz, depois ela começou a ajeitar a casa, limpar a casa. Limpar a casa. Vou dar uma limpeza nessa casa. Porque a gente já perdeu coisa dentro de casa, a casa tudo bagunçada, você perde as coisas. Aí quando você começa a colocar a casa em ordem, você já pensou que você acha coisa? Você acha dinheiro, sabia? O cara começou a colocar a casa em ordem, ele acha dinheiro, ele acha aquele anel que perdeu, ele acha aquele, sabe? Ele acha tudo, sabe? Ele acha tudo. Quando você começa a colocar a tua casa em ordem, você acha todas as coisas que você precisa. Você encontra as coisas que você precisa. Quando você começa a colocar a tua casa em ordem, você encontra. Você acha. Todo mundo aqui que limpou casa, que limpa a casa, já deve ter passado por essa experiência. Você começa a limpar a casa lá, aí você, pô, quantos anos faz que eu perdi esse negócio e achei? Porque na bagunça a gente perde e se perde. Então eu preciso começar a limpar a casa. Eu preciso fazer uma limpeza. Qualquer área da vida, por exemplo, em todas as áreas que eu citei aqui, família, casamento, financeiro, profissional, você precisa fazer uma limpeza. Às vezes você está fazendo muita coisa na tua vida e não está fazendo nada. Às vezes você está correndo atrás de tudo e não está correndo atrás de nada. Sabe quando a gente quer fazer muita coisa na vida e acaba não fazendo nada? É que nem pato. Faz tudo, mas faz tudo mal feito. Voa mal, anda mal, nada mal. Sabe, a gente precisa fazer uma limpeza na vida. Se organizar o que de fato nós queremos, aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo. Precisa ficar mais claro. Quando, por exemplo, um empreendedor, ele está lá, não está conseguindo caminhar com a empresa, as coisas, sabe, tem um monte de possibilidades, mas não consegue caminhar, aí contrata um pessoal que vai lá para fazer um trabalho lá de consultoria.
A pessoa chega, vai sentar com os proprietários, com tudo, e de repente vai falar, ó, você tem que parar de fazer isso aqui, tem que parar de fazer isso aqui você tem que tirar. Mas é um negócio bom, é bom, mas não é para você. Tira para lá isso aqui. Nós vamos ter que enxugar, nós vamos ter que centralizar. Nós vamos ter que organizar as coisas, porque você está fazendo tudo e não está fazendo nada. Você está correndo atrás de tudo e não está correndo atrás de nada. Você precisa focar. Qual que é o objetivo? O objetivo é restaurar o teu casamento, é restaurar a tua família. O objetivo é você reconstruir a tua vida profissional, reconstruir a tua vida financeira. Qual que é o teu objetivo? Nenhum. Quando fala em fazer guardado, o que é teu está guardado. Não tem gente que fala assim às vezes? Olha, o que é seu está guardado. Um dia eu uso. E aí você fica guardando esse monte de coisas. Tem gente que guarda as coisas dos pais, guarda, está cheio de coisa do que aconteceu aí no teu passado, está tudo cheio. Tem gente que guarda coisa do casamento, tem gente que guarda coisa de amigos, de pessoas, de situações que passaram, de inimigos. Ah, lá em 2011 fulano fez aquilo para mim, está aqui guardado. E aí de repente você pede para Deus vir mudar a tua vida, Deus diz, tá bom, vou mudar a tua vida, vou começar fazendo uma limpeza. Vamos tirar isso aqui. Não, isso aqui o Senhor não mexe nisso aqui, que isso aqui um dia eu vou usar. Não tem esse negócio, pessoal? Um dia eu uso isso aqui. Sabe? Um dia eu uso. Nós temos um projeto na igreja chamado Projeto Solidário. Que a gente empresta cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, essas coisas, muleta. E tem gente que em algum momento precisa. E às vezes a pessoa comprou ou ganhou de alguém e está lá na casa dela. Ela usa por um tempo. Aí, depois que ela não usa mais, ela vai e guarda. Aí a pessoa chega e diz, escuta, por que você não doa para o projeto da igreja? Tem um projeto solidário lá, doa lá porque as pessoas usam. Não, eu estou deixando ali, porque vai que um dia eu uso. Meu irmão, se você deixou ali para um dia usar, você vai usar. Porque o teu inconsciente já está funcionando para isso. Ele está te conduzindo para isso. Um dia você acaba usando aquilo ali de novo. Porque você está preparando o teu futuro. Você está entendendo? É diferente de você chegar e falar, não, eu já usei isso aqui não me pertence mais, isso aqui agora vai abençoar outra pessoa que precisa, eu não vou usar mais isso aqui, em nome de Jesus, Deus vai... Sabe, eu vou limpando o meu caminho. Porque senão a nossa viagem vai ficando muito pesada, muito carregada. E chega uma hora que a gente já não sabe mais o que a gente faz. A gente já não sabe mais o que a gente faz, para onde que a gente está indo. Porque são tantas coisas, são tantas possibilidades. A gente precisa limpar a casa. Bazar aqui na igreja é uma bênção, porque é um momento para você limpar a casa. Como que a camisa nova vem se a camisa velha está lá? O guarda-roupa não tem... Eu fui visitar alguns irmãos que o guarda-roupa ele é inchado assim. Sabe? De tanta coisa que tem. Tem coberta da bisavó, que está lá guardada e tal. Um dia eu uso, um dia vai vir esse frio. Sabe? A gente precisa aprender a se libertar. Enfrentar e superar passa por acender a luz. Enfrentar e superar passa por uma limpeza que a gente precisa fazer. Essa limpeza tanto é interna como também é externa. Passa por uma limpeza. Limpeza de relacionamento. Por exemplo, com esse camarada eu não faço mais negócio. Com esse camarada eu não faço mais amizade. Com essa pessoa eu não estarei mais perto. Por quê? Porque eu estou fazendo limpeza na minha vida. E não serve. Não serve. A gente precisa ser honesto com a vida. Aprender, crescer. A partir do momento que você acende a luz, enquanto está em treva, você não sabe o que é bom e o que é ruim. Mas a partir do momento que você acendeu a luz, você começa a ver o que é bom e o que não é. Acendeu a luz, vi, poxa, eu estou guardando essa jaqueta aqui, ó, mas está toda rasgada, está podre essa jaqueta. Vou jogar fora. Mas por que estava na coisa ali ainda guardada? É porque estava nas trevas, então eu não sabia que ela estava estragada. Mas serve e o que não serve. E o que não serve, o que tem que jogar fora. E o que não serve para mim, que pode abençoar outra pessoa. Presta atenção. Porque daquilo que não lhe serve, tem duas coisas. Tem as coisas que é para você jogar fora, queimar. E tem as coisas que é para você abençoar outras pessoas. Porque não serve para você, mas para uma outra pessoa vai ser bênção. Às vezes a gente
até guarda aquilo que devia abençoar outra pessoa e dá aquilo que é ruim para outra pessoa. Se dispõe a dar o que não presta. Isso é ruim. É porque a luz não entrou na vida da gente como deveria ter entrado. Entendeu? Então, qual que é a primeira lição? Acenda a luz. Qual que é a segunda lição? Limpe a casa. Tire os excessos. Uma árvore, por exemplo, para ela frutificar, tem que tirar os excessos dela. Senão ela não frutifica. Sabe por que tem muita gente que não está frutificando? Porque está com muito excesso. Muito excesso. A árvore está frondosa, mas não dá fruto. Por quê? Porque está com muito excesso. Terceira lição. Coloque cada coisa no seu lugar. A ordem te ajuda a encontrar o que você precisa. Acenda a luz, limpe a casa, coloque tudo em ordem. A televisão tem que ficar na sala, a geladeira tem que sair do banheiro e ir para a cozinha. O vaso sanitário eu tenho que tirar do corredor e colocar dentro do banheiro. Porque às vezes é assim que a nossa casa aqui dentro está tudo bagunçado. Só que quando a gente está em trevas, a gente não percebe isso. Mas a partir do momento que você... Olha só, gente, como que é um processo. É um processo. A partir do momento que você acende a luz, você começa a ver. A partir do momento que você começa a ver, você tira o excesso. E a partir do momento que você tira o excesso, você começa a perceber que as coisas estão fora do lugar. E é por isso que a tua vida estava do jeito que estava. Por que a minha vida estava tão ruim? Primeiro, porque eu estava em trevas. Segundo, porque estava muito sujo. Terceiro, porque as coisas da minha vida estavam fora de lugar. E a partir do momento que eu começo a colocar cada coisa no seu lugar, a partir do momento que eu começo a organizar a minha vida, as minhas possibilidades são infinitas de melhorar, de superar e também de enfrentar. Olha só, gente, como que é o caminho da gente. Não é tão difícil. Precisa ter coragem, mas não é tão difícil. Você está entendendo? Olha a situação. O camarada chegou e falou, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Mas a partir do momento que acendeu a luz, tirou a sujeira, colocou a casa em ordem, já não dá um alívio? Imagina, gente, imagina lá na tua casa, todo mundo aqui, você que está em casa também, imagina. Está tudo bagunçado, tudo esquisito, tudo escuro. Acendeu a luz. Você tirou as coisas que era para tirar da sua vida, deu uma limpada na sua vida, arejou a sua vida. Aí depois que você arejou a tua vida, aí você começou a colocar, opa, peraí, isso aqui está fora do lugar. Porque eu não conseguia ver que estava fora do lugar, no escuro e nem na bagunça, daquele monte de sujeira que está dentro de casa. Nem dava para mover as coisas se não limpar. É que nem um terreno, você precisa limpar ele para construir. Quando nós fomos construir aqui do lado, o mato tinha crescido, estava 1,5 metro de mato. Teve que tirar o mato, limpar o terreno para poder construir. Tirar a sujeira. Então acenda a luz, tira a sujeira, aí você começa, olha, isso aqui não pode ficar aqui, isso aqui tem que vir para cá, isso aqui tem que vir para cá. A partir do momento que você fez isso, a tua casa já é outra casa. Teu casamento já é outro casamento. Relacionamento com teu filho já é outro relacionamento com teu filho. Tua vida profissional já é outra vida profissional. Tua vida financeira já vai ser outra. Ó, esse dinheiro aqui não, isso aqui não pode, tem que ficar para cá. Essa parte aqui eu tenho que pôr aqui. Aqui eu tenho que organizar, eu tenho que tirar esse gasto desnecessário daqui, isso aqui eu não preciso, eu tenho que tirar esse daqui, tirar esse daqui, tirar esse daqui. Vou enfrentar e superar. Vou tirar todas essas coisas, organizar tudo, deixar tudo em ordem. A partir do momento que você faz isso, você já encontrou uma saída. O caminho se torna natural. Aquilo que parecia impossível, começa a acontecer. Então o que você precisa fazer? Coloque cada coisa no seu lugar. A ordem te ajuda a encontrar o que você precisa. Tem valores que estão perdidos na tua vida? Você pode encontrá-los. Acendendo a luz, limpando a tua casa, limpando a tua vida, colocando cada coisa em ordem. Quarto, não desista porque é difícil. Se é um valor, procure até encontrar. Essa é uma outra coisa que essa mulher faz. Ela acende a luz, ela limpa a casa, ela organiza a casa,
E ela não desiste até encontrar. Porque, gente, presta atenção, olha aqui para mim. Se é um valor, você deve desistir dele. A não ser que fosse um capricho. Porque tem coisas na nossa vida que a gente acha que é valor, mas não é valor, é capricho. Tipo assim, eu quero provar para o Davi que eu posso. Eu quero provar para o Davi que eu consigo. Isso não é um valor, isso é um capricho. Isso tem muito mais a ver com uma doença emocional minha do que com um propósito para a minha vida. Porque o meu propósito de vida não pode ter a ver com o Davi. O meu propósito de vida tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Você tá entendendo? Eu vou provar para ele, eu vou mostrar para ele, eu vou me vingar dele. Eu vou fazer para ele ver que eu posso fazer. Isso é capricho. Isso é capricho. Você está entendendo? Isso não é propósito. Então, se é um valor, presta atenção, gente. Se é um valor para você, por exemplo, meu casamento é um valor para mim? É. Se eu consigo reconstruir, eu vou lutar para reconstruir. Se não dá mais para reconstruir, o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar essa verdade, eu vou superar, e esse é o começo do caminho para eu reconstruir e ter uma família. Você está entendendo? Por quê? Porque família é um valor para mim. Então, eu vou reconstruir. Tá? Se é um valor, procure até encontrar e não desista. Teu filho é um valor para você? Então não desista dele. Tua vida profissional, esse ramo que você está, é um valor para você? Você sente que Deus te chamou isso como propósito? Porque tem gente que trabalha pela necessidade em alguma coisa, você trabalha, você luta ali. Não deu certo, você muda de ramo, você faz outra coisa. Por quê? Porque é para a tua sobrevivência. Mas quando eu trabalho em alguma coisa que tem a ver também com o meu propósito, com a minha vocação, que eu gosto de fazer, que eu acredito naquilo que é um valor para mim, eu não desisto. E eu vou continuar firme até conseguir ter o êxito no que eu faço. Você está entendendo, gente? Não desistir do resultado final. Porque ela encontrou. Porque a gente conseguiu. Vamos jantar fora hoje. Aí ela fica animada e diz, então tá bom, vou me arrumar. Daí ele diz, não precisa, meu bem, só me ajuda a pegar a mesa e colocar lá fora. Tô brincando, tava indo bem, né, Ione? Tava indo bem até agora. Aí eu só me ajuda a pegar a mesa e colocar lá fora. Gente, deixa eu falar. A gente precisa celebrar as vitórias. Sejam as pequenas, as grandes vitórias. A gente precisa celebrar. Porque a vida não é a chegada. A vida é o caminho. A vida é o caminho. É o que a gente está caminhando. E se a gente não celebra cada passo, cada vitória, sabe, cada momento da vida da gente, a gente passa a vida sem viver. A gente precisa celebrar. Teve uma conquista, vamos celebrar. Vamos sair para jantar. Vamos lá comer um pastel ali na feira que tem aqui perto de casa. Vamos estar com a família. Porque é disso que a gente vai lembrar. Lá no final, Marco, lá no final da tua caminhada, o que teu filho, o Murilo, vai lembrar é das celebrações que você teve com ele. Foi daquele momento que você pegou a Marta, pegou o Murilo e falou, gente, vamos sentar aqui, vamos comer aqui, vamos comer esse lanche junto. É isso que vai lembrar. É disso que os filhos lembram. Aquele dia que a gente comeu no chão lá, a gente sentou no chão lá para comer o lanche, no meio fio lá, pegou o lanche lá e comeu. É disso que vai lembrar. É esses momentos que marcam a vida da gente, que vão ficar para a história. Pensa no que você lembra com os teus pais, do que você lembra. É disso que você lembra. É daquele almoço de domingo, é daquela Coca-Cola para 8 pessoas, 1 litro de Coca para 8 pessoas. É daquele, sabe, aquele macarrão lá com molho vermelho, com frango. É dessas coisas que você lembra. Você está entendendo? A lembrança boa é essa. A vida é essa.
E tem gente que está esperando para estrear, passa a vida inteira só, né, só ensaiando. Quando que você vai estrear? Quando que você vai fazer acontecer? Quando que você vai celebrar? Quando essa mulher ela encontra o valor, ela reúne as vizinhas e ela diz, vamos celebrar. E isso é um testemunho. Eu gosto muito quando as pessoas vêm aqui na frente da igreja testemunhar. Quando alguém chega e, pastor, eu tenho um testemunho para dar. Eu acho tremendo, porque a igreja tem que celebrar. Nós oramos, precisamos celebrar. Nós colocamos diante de Deus, precisamos celebrar. Quantas bênçãos você pediu para Deus e Deus te deu e você não veio ainda aqui na frente celebrar? A gente precisa celebrar, bater palma, aplaudir, dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Nós precisamos celebrar. Estou terminando, eu fui visitar a dona Aparecida Mesone, ela está assistindo. Eu estou inclusive com óculos dela, porque, irmãos, o dia que eu for visitar vocês, tomem cuidado, porque às vezes eu saio e pego o óculos de vocês. E uso, isso que é o problema. Tá? Ontem eu fui fazer o casamento do Rafael, da Natália, e quebrou o óculos. O reserva do reserva que eu tenho quebrou. Tá? Os outros já estão quebrados. E aí, eu não teve jeito, dona Aparecida, eu tive que usar o seu. Eu fui visitar a dona Aparecida, sexta-feira, uma senhora muito querida. Nós conhecemos ela pelas lives, né? E eu fui visitá-la, ela vai vir para a nossa comunidade caminhar com a gente. E aí ela estava falando para mim, ela falando, pastor, falando da vida dela, né, o marido dela, as dificuldades, as lutas, tantas coisas que passaram, contando as experiências. E o marido dela tem 80 e 84 anos, por aí 82, 84 anos. E ela também é uma pessoa com bastante idade, bem vivida. E criou os filhos e passou por muitas coisas. E ela contando as experiências, e é tão maravilhoso a gente ouvir essas coisas. E aí teve um momento que ela falou do marido dela que fez uma cirurgia. E aí emprestou a igreja, emprestou a cama, né? Ficou lá um tempo. Seu Freitas foi levar tudo. E como que abençoou a vida dela. E ela contando o testemunho, falando, pastor, como que foi bênção, como que Deus foi cuidando, como que as coisas foram acontecendo. Celebrando. A gente precisa celebrar. Parar um pouquinho de sentar para ficar falando de coisa ruim e celebrar. Celebrar, isso ajuda a gente a viver. Ajuda a gente a viver. E aí ela até falou para mim, falou, pastor, eu tenho até aqui um andador. E ela doou o andador para o ministério nosso. Falou, o andador vai para o ministério. Para abençoar. Se um dia a gente precisar, o ministério abençoa a gente, mas a gente vai abençoar um monte de gente. Olha que fantástico. A gente celebrar as coisas, contar as vitórias. Colocar no Facebook, nas coisas, as vitórias que Deus tem dado. Aquilo que a gente pode pôr, lógico. Mas colocar nas redes sociais as vitórias. Porque tem tanta gente falando bobagem, tanta gente falando que está ruim, que vai piorar, que ainda pode ser muito pior. Sabe, a gente ser bênção, a gente falar das coisas boas que estão acontecendo. Daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe, a gente tem que falar das bênçãos que têm acontecido, a gente tem que profetizar, sabe, isso ajuda as pessoas a fortalecer o coração delas e dizer comigo também pode acontecer, tá bom? Então, essa lição é preciosa, não esqueça de celebrar. Se você, num processo de mudança de alguma coisa na tua vida, se você passou por todas as outras fases, mas você não viveu essa aqui, você não consumou a vitória. Porque a vitória é sempre consumada com uma festa. Você já parou para ver isso? Por exemplo, faz um batismo, vamos fazer um almoço e tal para celebrar. Faz um casamento, vamos fazer uma festa para celebrar. Vamos juntar para celebrar. Passou no vestibular, passou na coisa, você faz a festa de passou no vestibular. Você já percebeu uma conquista de um título, de um campeonato? Vamos fazer uma festa para celebrar. Por quê? Porque isso aqui é uma parte importante do processo. Isso aqui é uma parte importante. E tem gente que não se permite celebrar. Sabia que tem gente que se sente culpado por celebrar? Isso vem de problemas psicológicos, problemas internos da pessoa. Dificuldades que tem gente que tem dificuldade de se dar bem na vida, de vencer alguma coisa, de prosperar. A pessoa se sente culpada. Não, gente, celebra. Você trabalhou, você lutou, você caminhou, agora vamos celebrar essa vitória que Deus nos deu. Isso faz parte. A gente precisa aprender a celebrar. Tá bom? Em nome de Jesus.